para ver até quem passa correndo. Esse trecho da carta aos Filipenses não é um trecho assim tão simples de se explicar. Paulo, depois que diz que a gente tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele vai dizer que esvaziamento foi esse de uma das pessoas da Trindade para que a salvação pudesse acontecer. Deus nos salva identificando-se conosco na nossa condição humana, sem perder a perfeição que Adão e Eva perderam. A imagem e semelhança de Deus em Cristo, ela não se anula, ela não desaparece, ela não vira uma mancha, como disse Paulo lá no seu poema, no Deuteronômio, que nós não somos mais filhos de Deus, somos manchas. E Cristo, na sua condição humana, vem nos restaurar aquilo que havíamos perdido. E a salvação não se dá por um gesto místico de Deus, por um gesto mágico de um Deus distante que mexe na consistência das criaturas dele, formando como que uma opção diferente. Não, Deus se faz homem na pessoa de Jesus. É isso que esse texto quer nos explicar. A identidade de Deus não se perde nesse esvaziamento. A Bíblia diz que Cristo não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Satanás quis ser Deus, por isso se tornou não Deus. Por isso foi precipitado dos céus. Mas Jesus não, ele se esvaziou, não da identidade. O poder, por exemplo. Jesus passa a depender de Deus no poder que Deus tem. Os atributos que Deus tem de onisciência, onipresença, onipotência, que definem a sua personalidade, Jesus abriu mão deles para que pudesse depender de Deus em tudo. Jesus orava. Jesus precisava lutar contra o pecado. A Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer. Jesus podia ser tentado pelo mal como foi. Deus jamais poderá ser tentado pelo mal. E a Bíblia diz que quando Jesus se torna servo de Deus, ele nos traz para essa condição, porque nós éramos servos do pecado, agora vamos ser servos de Deus. E a Bíblia diz que, mais do que servos, lá em João 15, que nós vamos ser amigos de Deus. E João vai dizer na sua carta que nem se revelou ainda o que havemos de ser, porque nós somos mais do que somente amigos de Deus, somos filhos de Deus. Então o nosso batismo em Cristo é como se nós disséssemos, olha, nós somos batizados em Cristo, é como se nós pudéssemos dizer, nós somos batizados em Deus, para que sejamos restaurados a uma comunhão com Ele, que promove santidade em nós a partir do momento da nossa conversão, a partir do momento desse batismo em Cristo. É isso que converte. O batismo na igreja, aquele batismo é apenas uma indicação de que isso aconteceu. Se alguém pede batismo na igreja, mas nunca foi batizado pelo Espírito em Cristo, todos estão cometendo um engano. O pastor que batiza, a igreja que aceita e a pessoa que se submete a esse ritual. Então a Bíblia fala aí, nesse trecho da carta aos Filipenses, o termo grego é kenosis, o esvaziamento, e é interessante você perceber como as pessoas da Trindade se esvaziam uma em função da outra. Quando Jesus ele está para partir, sabe que vai morrer, ressuscitar e vai estar com o Pai, ele diz que deixe o Espírito, e ele diz, olha, o Espírito me glorifica. O Espírito Santo também se esvazia, o Espírito me glorifica. E esse texto de Filipenses diz como Jesus também se esvazia. Ele obedeceu, foi servo, obediente até a morte, e morte de cruz. Uma morte dolorosa, uma morte que sob tortura, e não é só apenas a condição física da morte, mas também a condição espiritual, a condição moral da morte, porque Jesus assumia uma culpa que era a nossa culpa, não era a culpa dele. Satanás tentou muito Jesus para que ele não fizesse isso. Não é? Tanto que na cruz ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? É como se a gente dissesse que Jesus precisou de fé ali, né? Como a gente precisa e depende dela. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nada da trajetória de Jesus, toda a trajetória de Jesus é para que seja a nossa diante de Deus. Para isso que Jesus se entrega, morre, para que a gente possa ser para Deus o que ele, Jesus, é. Entenda assim. Leia esse trecho do final do capítulo 2 para entender esse esvaziamento de Jesus,
como também ele deixa a divindade no sentido não da identidade, mas no sentido do poder para se fazer homem, as limitações humanas ele assume, é um esvaziamento. Assim como o Espírito Santo, Jesus diz que glorifica a ele, Jesus, o Espírito Santo não glorifica a si mesmo. Toda a Trindade experimenta essa kenosis, esse esvaziamento em função da nossa salvação. Por isso que o texto termina dizendo que nós vamos ser, como Jesus morreu e foi exaltado, aqueles que creem em Cristo Jesus também são glorificados. A igreja glorifica o nome de Jesus, o nome de Jesus é glorificado na igreja. Deus abençoe.